Olá, eu estou hoje aqui para falar com vocês sobre essa questão da tributação na incorporação imobiliária, nas construtoras e nas empresas de obras públicas, que é uma atividade extremamente diferenciada das demais e que aonde a tributação e a forma de contabilização são diferentes das demais atividades. Primeiramente, eu gostaria que nós, só para tentar conceituar o que é incorporação imobiliária, né? Incorporação imobiliária é aquela atividade desenvolvida pelas empresas onde é adquirido um terreno, é feito um projeto, que pode ser ou condomínio horizontal ou condomínio vertical, e que está regulado pela lei das incorporações imobiliárias. Ela é uma atividade extremamente diferenciada dos demais segmentos. Então é importante que os contadores e os empresários do segmento estejam bem atentos às particularidades, tanto no aspecto contábil como no aspecto fiscal dessa atividade. Por quê? Porque hoje a questão tributária é um elemento e é um componente de custo muito importante. Não vamos entrar aqui no mérito, a tributação no Brasil é justa ou injusta. O que nós sabemos é que ela é extremamente complexa. Nós temos tido lá na nossa empresa, nossas empresas, assessorado empresas que vêm do exterior e profissionais da nossa área, contábil, auditores, advogados empresariais, eles entendem que isso aqui é uma loucura. Porque a lei nossa, como eu volto a repetir, não sei se é pesada ou não pesada, mas uma coisa eu tenho certeza, é a mais complexa do mundo. A questão de incidência de imposto sobre imposto. Então, na incorporação imobiliária, tem algumas particularidades que eu vou conversar com vocês aqui hoje, tá? Como é que funciona? A primeira grande questão é a seguinte. Na incorporação, nós temos dois tipos de apuração de resultado. Nós temos a contabilidade societária e tem a contabilidade fiscal. Isso parece um absurdo, mas é isso. Então, o que significa? Até 2008, nós tínhamos aqui normas de procedimentos contábeis, que tínhamos uma vivência até então, só que nós tínhamos um problema. O Brasil é um recebedor de investimentos do exterior. E os nossos balanços, tá, a gente era adequado à legislação, normas contábeis brasileiras. Tá? Em 2008, o Brasil foi obrigado, para facilitar o ingresso de capitais do exterior, a aderir às normas contábeis internacionais. O que aconteceu com isso? Com isso, vieram uma série de regulações, uma série de normas, uma série de CPC, que é Comunicação de Pronunciamentos Contábeis no Brasil, para nós tentar, numa economia do Brasil, nas empresas cujo digamos assim, grande parte do porte são pequenas e médias empresas, onde a contabilidade é terceirizada, inclusive nas incorporadoras imobiliárias. À exceção das grandes incorporadoras, quase todas as contabilidades são feitas em escritórios de contabilidade que não estão dentro da empresa. Então é importante que os profissionais da contabilidade, meus colegas, tá, eles estejam conscientes que para trabalhar para as incorporadoras, para as construtoras, eles têm que estar muito atentos às suas particularidades. Recentemente, às vezes a gente vai fazer auditoria em empresas de incorporação imobiliária, cidades menores, tem um escritório de contabilidade muito preparado, muito competente, mas que nunca trabalhou com construção civil. E daí a gente tem que ver assim, verdadeiros absurdos, a forma de tributação, a forma que as empresas acabam pagando imposto de maneira errada, equivocada e, infelizmente, muitas vezes, a maior. Porque o imposto não pago de forma adequada, ele gera duas questões. Se paga menor, tem todo um passivo tributário, que muitas vezes é oculto, o empresário nem fica sabendo, quando recebe uma comunicação da Receita Federal, ou ele paga a mais. E aí o mercado, ele é muito competitivo. O mercado não paga imposto que eu como empresário paguei a mais. Se eu paguei imposto a mais, o problema é meu. O mercado não vai acobertar os meus erros, meus equívocos. Então é importante isso. A partir dali, de 2008, o Brasil aderiu às normas contábeis internacionais, porque até então nós tínhamos uma forma de apropriação de resultado na construção civil, que também era diferente da demais atividade, mas que nós baseávamos muito na questão da relação recebimento
em relação ao contrato como todo. Eu vendi um apartamento, por exemplo, um valor X, recebi um percentual Y, esse percentual era levado para a receita e na mesma proporção era levado o custo. Já era meio confuso. A partir das normas, a partir de 2008 e especialmente a partir de 2010, com as novas normas contábeis, mudou tudo. Hoje, o contador que trabalha para a construção civil, na incorporação imobiliária, ele tem que ter um pouco de engenheiro. Por quê? Porque ele precisa saber o que é uma NB, se ele não souber, ele tem que aprender com um engenheiro, porque ele tem que apropriar o custo e apurar a receita por fração ideal de cada unidade vendida. Se ele não fizer isso, se ele não tiver acesso à NB, ele está totalmente fora da operação contábil nas incorporadoras. Segunda questão, então segunda questão que ele tem que conhecer também, tem que cobrar do seu cliente da área de engenharia, orçamento. Por quê? Porque a forma de apropriação de receita e de custos não é mais o que eu recebo, isso é contabilidade fiscal. Na contabilidade societária eu tenho que apropriar a minha receita e o meu custo pelo andamento físico da obra. Ora, como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar aquilo que eu já gastei naquela unidade que eu estou vendendo, dividir pelo custo total orçado, para daí chegar no percentual, no coeficiente de realização da minha receita e, ao mesmo tempo, a apropriação do meu custo. Isso é que está contido nas normas, é o famoso POC, né? Que qualquer contador que trabalha com construção civil sabe muito bem disso. Nossa empresa ela é expert na construção civil, mas tem várias empresas que trabalham com uma qualidade de trabalho muito boa, excelente até. Então é importante que o incorporador imobiliário e o construtor procure profissionais que tenham conhecimento profundo de como é a contabilidade e a apuração de impostos na construção civil. Por exemplo, como é que funciona a contabilidade no comércio e na indústria? Eu fui lá e vendi um produto, mesmo que seja a prazo, no cartão, não interessa, eu tenho que reconhecer a minha receita na hora que existe a transação econômica, que eu entrego o produto para o meu cliente, vou lançar lá na minha contabilidade, se é cliente, eu vou receber depois, eu vou baixar do meu estoque, vou apurar meu resultado, eu vendi lá uma televisão, por exemplo. Eu vou lá e vejo na televisão, eu tenho que, no momento que eu entrego a televisão, se caracteriza juridicamente a questão econômica da transferência de propriedade daquela televisão. Eu vou contabilizar a minha receita, mesmo que eu vá receber futuramente. Eu vou baixar do meu estoque o custo daquela televisão e vou recolher os impostos correspondentes àquela venda, independente de quando eu irei receber. A mesma coisa na questão das indústrias. O que acontece? O sistema é o mesmo. Eu não vou falar nas indústrias lá de vendas antecipadas, isso aí, até porque não é o nosso setor, né? Eu vou focar na construção civil. Então é importante então, que o empresário esteja atento a isso, que o contador saiba diferenciar. O sistema de apropriação de receita e recolhimento de impostos na construção civil é totalmente diferente da atividade comercial e industrial. Por que isso? Porque nós temos uma situação de apropriação de receita, apropriação de custo totalmente diferenciado. A mesma coisa também para as empresas, nós temos várias construtoras associadas ao Sinduscon ou da categoria, que trabalham com contrato a longo prazo, que são muitas obras públicas, por exemplo. Também lá existe uma diferenciação da contabilização, diferente da indústria da construção civil, da incorporação imobiliária, mas que também ela é atípica. Mas como não é neste momento nosso tema, depois nós vamos só fazer um comentário ao final da nossa conversa. Como é que funciona hoje a questão da tributação de lucros e dividendos? Hoje, o que eu digo hoje? Porque até o final do ano de 2021, a tributação, não existe tributação na tributação de lucro e dividendo no Brasil. Existia até 1995, a partir de 1996, com a Lei 9.249, foi extinta a tributação. Por que foi extinta a tributação no Brasil sobre lucro e dividendos? Para que nós pudéssemos captar, volto lá a questão, investidores do exterior. É um atrativo para o investidor, o fundo de investimento, investidor exterior, aplicar a empresa no Brasil, onde quando ele recebe o dividendo que é enviado para lá, não existe tributação. A gente sabe perfeitamente que
praticamente todos os países do mundo tributam lucro de dividendos. Mas no Brasil, desde 1996, nós não temos essa figura. Agora tem um projeto no Congresso Nacional, a famosa reforma tributária, onde um dos itens mais destacados, mais falado, é o item de tributação sobre o lucro de dividendos. Tem um monte de coisa nessa reforma tributária, mas o que dá mais mídia, o que vai mais para tem mais conteúdo midiático, realmente é a tributação do lucro de dividendos. Então, tem uma discussão muito grande. O projeto do governo falava em tributação de 20%, o substitutivo que está tramitando no Congresso já baixou para 15%, e também tem algumas características assim, de que as empresas pequenas e médias porte, as empresas do Simples Nacional, pequenos e médios porte, faturamento até 4 milhões e 800, estarão isentas de pagar esses 15% ou 20% sobre o lucro de dividendo. Mas as demais empresas, todas elas, ao distribuir dividendos a partir de janeiro de 2022, se aprovado o projeto que está no Congresso, elas terão que recolher, como está hoje, reter na fonte 15% sobre o lucro de dividendos. Então, isto é uma questão que está em tramitação no Congresso, mas o que vigora hoje, é que o lucro de dividendos distribuído para sócios, pequenas e médias empresas, grandes empresas, dividendo nas grandes companhias do Brasil, não existe tributação. Só que, aí começamos a voltar de novo lá para a Constituição Civil, o que diz a lei? Eu só posso usufruir desse benefício de não ter tributação se a receita que gerou lucro já foi oferecida à tributação para pagar meu imposto de renda e contribuição social, e o PIS e a COFINS também. Aí na Constituição Civil, olha bem, que aí também vale lá nas construtoras e vai lá nos contratos de longo prazo. Eu tenho receitas apropriadas que não vão gerar tributação. E por outro lado, eu posso também ter recebimento, ter pago imposto, e eu não tenho a receita apropriada no meu balanço. Então, por isso que eu estou falando aqui hoje com vocês, a convite do Sinduscom, que muito me honra, que é importante que o profissional da contabilidade saiba dar suporte ao empresário, porque eu digo assim, eu sou contador há muito tempo, então, eu não pareço, mas tenho uma certa idade. Mas eu digo assim, na verdade, quando o empresário nos contrata, isso eu falo agora para os meus colegas, escritório de contabilidade, contador das incorporadoras, ele está contratando um profissional que vai lhe dar suporte técnico. É que nem quando eu vou ao médico, eu espero que o médico saiba identificar a minha doença e me dar o remédio certo. Eu ouvi uma frase na minha faculdade, quando eu fiz lá, bastante tempo lá, quando eu fiz um professor que dava aula na URGS, dizia assim, vocês não se iludam. O empresário não bota a empresa para fazer contabilidade. Ele bota para ganhar dinheiro. Então, claro que é o contador, ele é o técnico contratado pelo profissional, pelo empresário, desculpe, e o contador tem que oferecer um trabalho de maneira séria, correta e tecnicamente justa ao empresário. Então, assim, nós pegamos aqui os incorporadores, engenheiros, a grande parte dos empresários da construção civil, eu acredito, sejam engenheiros. A gente tem clientes lá na empresa que são constituídos por outras profissões, que obviamente que na atividade fim ele tem os seus engenheiros contratados. Então ao contador é atribuída a responsabilidade de dar esse suporte técnico de maneira consistente ao empresário. O empresário não tem condições, e nessa complexidade tributária que eu falei no início, de nós estarmos, ele aprender contabilidade, ele tem que ter noções básicas. Ao mesmo tempo, ao contador é atribuída a obrigação, como eu falei antes, de saber o que é uma NB, o que é uma fração ideal, o que é um orçamento de obra, porque eu digo assim, lá na nossa empresa nós temos segmento de contador que só trabalha com construção civil. E eu brinco com eles assim, você tem que saber o que é um tijolo, pelo menos. Se eu não souber como é que funciona uma construção, como é que é, eu não falar a linguagem, claro que eu não vou saber, longe de mim querer dizer que o contador tem que saber fazer um prédio. Eu por exemplo, se eu pregar um prego, eu prego meu dedo e machuco o dedo. Mas digo assim, ele tem que saber atividade, aliás, não só para a construção civil. A nossa equipe lá,
todos eles eu digo assim, ó, você tem que saber o que o cliente faz, porque o cliente nos contrata para que nós possamos dar suporte técnico, contábil, tributário, para que ele fique tranquilo. Bom, então, essa questão da construção civil, então, como eu estou falando, essa diferenciação, para me distribuir lucro e dividendo para o sócio da incorporadora, eu preciso ter antes oferecido a tributação essa receita. E aí nós vamos ver mais adiante que os balanços das incorporadoras e das empresas que trabalham com contrato a longo prazo, eles são diferentes no seu DRE, demonstrativo de resultado do exercício, daquilo que acontece no dia a dia da empresa. Agora você se coloque na função do empresário da construção civil, grande maioria engenheiros, tá? E eu brinco muito com eles isso, tenho grandes amigos meus engenheiros, e clientes que acabam virando amigos, parceiros de vida, né? A gente está junto ali. Ele tem 3 dados que ele tem assim, ó, ele lançou um empreendimento imobiliário e ele vai buscar o quê? O VGV, o Valor Geral de Vendas, é uma linguagem que todo incorporador conhece. Aí ele tem lá, eu vendi 50 milhões esse ano. Aí ele recebeu dos 50 milhões, 30 milhões, sobre os quais ele pagou imposto. Que a legislação diz que é pelo fluxo de caixa. Eu pago imposto quando eu recebo o meu valor. Aí eu vou, como contador, e apresento um balanço para ele com outro valor de faturamento e de custo. Ele enlouquece. Então, se o contador não tiver essa percepção de poder traduzir, que eu sempre digo assim para os meus colaboradores, se eu falar uma coisa e o cliente não entender, aliás, qualquer relação humana, não é diálogo, é monólogo. Se eu falar uma questão técnica, porque tem uma questão aí da contabilidade que ela tem 3 situações, né? Primeiro, que a contabilidade, até em outubro a gente participou da convenção de contabilidade do Rio Grande do Sul, era aí também uma convenção interamericana de contabilidade, tinha contadores de toda a América Latina. O que a gente brinca muito? O contador ele faz 2 coisas que as pessoas não gostam. Primeira coisa, ele obriga o empresário e seus colaboradores a ter controles, controlar isso, controlar aquilo, porque a gente vive muito em cima de leis. E a segunda questão, e aí a primeira parte da contabilidade, depois eu vou falar a segunda, ele gera imposto. Quem é que gosta de pagar imposto? Imposto, a gente brinca que o próprio nome já diz, ele é imposto. Por livre e espontânea vontade, a pessoa não vai pagar. Por que um breve histórico da economia? Como é que surgiu o tal do imposto? Surgiu lá na Grécia Antiga, em Atenas, porque todas as cidades da Grécia eram cidades-estados. Tinha o rei que cobrava imposto e tal. Em Atenas, não. Foi o berço da democracia. Não tinha um rei. Então eles criaram um sistema que o Estado, as despesas comuns da comunidade, tinha que ser suprida por uma coisa. Eles criaram o famigerado imposto. Então, culpado disso tudo são os gregos, assim como eles são os pais da democracia, também são os pais da tributação. Mas fecha parênteses, voltando para a nossa história aqui. Aí eu chego no empresário e apresento um balancete, que já é uma questão meio dita como hermética, e aí também eu quero dar uma dica para os meus colegas contadores, que tu não pode querer que um profissional de outra área, qualquer área, não só incorporação imobiliária, vai pegar um balancete com 50 folhas e vai querer entender de débito e crédito. Isso foi inventado em 1400 e pouco pelo Lucas Pacioli, que é o chamado método partida dobrada. O que um engenheiro, um incorporador, um empresário quer saber disso? Então cabe a nós contadores avançar um pouco mais, e aí vem a segunda parte da contabilidade, servir como elemento de apoio à gestão. Para isso eu tenho que eu tenho que conhecer a atividade do meu cliente, e aí eu tenho que fazer demonstrativos que ele entenda de maneira simples, não que ele seja, não estou aqui subestimando a inteligência de ninguém, pelo contrário, todo mundo é inteligente. Mas eu digo assim, ó, a gente tem que fazer uma linguagem que seja palatável para o empresário. Porque eu chego lá, como eu falei, só para terminar esse assunto, ele tem um valor, a área comercial dele vai lá, olha, nós vendemos 50 milhões. A área tributária vê, nós pagamos imposto sobre 50. Aí chega o contador, apresenta um balanço, não, mas a receita do ano foi 40. O cara enlouquece. Então nós temos que saber traduzir isso para o empresário e ao mesmo tempo nós temos que ter a ciência exata de como chega a ser esses valores, tá? Que é diferente
como eu falei antes, das demais atividades. Bom, o que existe hoje, né? Eu vou reiterar aquilo, o que eu só posso distribuir lucros. A distribuição de lucro somente será considerada isenta se as receitas que a deram origem tiverem sido tributadas. Então, não adianta eu fechar um balanço com uma receita de 50 milhões e gerar um lucro de 20 e eu achar que eu posso distribuir os 20 para os meus sócios sem tributação, se aqueles 50 milhões só tributei 40, por exemplo. No Brasil hoje existe uma dualidade que são o seguinte, eu tenho que ter duas contabilidades. E na construção civil isso é mais preciso ainda. Eu tenho que ter uma contabilidade societária que atenda às normas contábeis brasileiras. Tá? Até um pequeno parênteses aqui. Quando o Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade, houve uma discussão muito grande entre a CEBIC e a CVM. Porque a CVM entendia, da maneira jurídica, que a receita só poderia ser considerada quando houvesse a transmissão da propriedade do apartamento ou do imóvel. Por quê? Porque só ali que se caracterizaria uma das questões do direito tributário, que é quando existe a transferência econômica do bem. Ora, imagina os balanços das empresas como um todo, não só das pequenas, médias e grandes incorporadoras do Brasil. Eu ia ficar durante todo o meu empreendimento, aí sabe perfeitamente, isso eu aprendi com meus amigos engenheiros, clientes, que uma obra tem um tempo de 4 anos, 5 anos, porque começa lá com a compra do terreno, depois vai para a aprovação do projeto, e depois vai para registro de incorporação, depois começa a construir, começam as vendas, e eu vou entregar dali 3, 4 anos. Isso é o tempo de vida normal de uma incorporação, tá? Diferentemente lá que eu vendi uma televisão, como eu falei, eu vendi na hora e já entreguei. O cara até vai com o carro lá e pega e leva no próprio carro, às vezes mesmo. Então o que acontece? Se eu fosse, a briga que houve entre a CEBIC e a CVM foi essa, se eu fosse considerar todos os valores que eu recebo antecipadamente, com a famosa conta lá, adiantamento de clientes, para só reconhecer a receita quando eu entregasse efetivamente a unidade imobiliária vendida, eu ia ter um balanço que os bancos não iam me dar um centavo de empréstimo não, e nem o meu acionista, eu não ia poder distribuir lucros, por exemplo. Por quê? Porque eu só teria condições de apurar o lucro no final da obra. A gente sabe que todas as incorporadoras, elas usam o sistema de acompanhamento constante da relação custo-benefício, custo e receitas, e ao final da obra é óbvio que ela faz um balanço do empreendimento. Esse empreendimento aqui eu tive lucro, esse aqui eu tive prejuízo, esse aqui eu empatei, isso é normal. Só que a questão, nos balanços, a questão contábil, como a CVM queria, o que acontece? A CVM queria que nós postergássemos toda a receita para o final da obra, quando eu vou lá e entrego a chave ao comprador do meu imóvel. Isso, daí a CEBIC se manifestou contrário, uma discussão, e a CVM cedeu, daí foi criado todas essas normas contábeis, pronunciamentos contábeis, que facilitasse, que chegou-se à conclusão disso, é uma questão jurídica também. Eu vendi um apartamento para uma pessoa, eu assumi um compromisso com ela de entregar o apartamento. Ela, concomitante, assumiu um compromisso de me pagar. Então existe uma relação dupla ali. À medida que eu vou fazendo a obra, eu estou minimizando o meu comprometimento com o cliente. Claro que eu sei que só se consolida quando eu entrego a chave do apartamento, chega a chave da casa condomínio, eu sei disso, loteadoras também, quando eu vou lá e entrego para a escritura. Só que, à medida que eu vou fazendo a obra, agora no aspecto jurídico, eu estou cumprindo parcialmente o meu contrato, a minha obrigação com o meu cliente que comprou um apartamento meu. Então, por isso, e de maneira inteligente, que o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a Receita Federal, junto com os nomes reguladores, o IBRACON, a própria CVM acabou cedendo, e houve esse entendimento que na hora que eu estou construindo o meu prédio, eu estou cumprindo parcialmente a obrigação que eu assumi. Então, portanto, eu posso reconhecer a receita na proporção do andamento da obra e, concomitante, apropriar o custo até onde eu fui. Por que acontece? Eu tenho visto agora, a indústria civil, ela está com um processo muito bom tanto de construção como de comercialização.
Aí eu vou lá e lanço o empreendimento. Esse dia eu vi um empreendimento lançado na praia. Vender 90% das unidades na planta. Condomínio horizontal. Porto Alegre, tivemos casos aqui de incorporadoras que lançaram empreendimento e foi vendido quase 100%. Como é que eu vou pagar imposto sobre isso se eu não fiz a obra ainda? Então, me parece que como existe hoje o POC, é uma solução bem inteligente e que contemporiza a questão jurídica, que eu estou cumprindo parte da minha obrigação ao construir o prédio, e contemporiza também, atende também a premissa fiscal que diz lá que na incorporação ou no lucro presumido eu pago imposto à medida que o dinheiro entra. Então, atende a questão das incorporadoras, dos seus balanços, e atende o fisco, porque aí também é importante. Se eu fosse obrigado, como a CVM queria, reconhecer a minha receita só no final da obra, eu também teria que pagar imposto só no final da obra. Só que sabe como é que é a Receita Federal, né? Isso ela não gosta muito. Então foi feita uma conciliação, Receita Federal, Conselho de Contabilidade, Bracon, CEBIC, CVM, e chegou-se a esse módulo que existe hoje, que é o famoso POC, onde eu vou apropriando a minha receita e meu custo conforme o andamento físico da obra. Aí eu volto lá atrás. O que eu volto lá atrás? O contador tem que trabalhar junto com o engenheiro da empresa para ter a fração diária lá, a NB, que tem a fração ideal de cada unidade, e ao mesmo tempo tem que trabalhar com a área de orçamento do cliente, o fim da incorporadora, porque ele tem que atualizar esse orçamento periodicamente, porque a gente sabe que, infelizmente, os valores no Brasil aumentam muito, né? Em todo segmento, mas a gente vivenciou nos últimos 2 anos um aumento muito grande dos custos na construção civil. Então, é importante que a gente tenha sempre por norma isso. Eu só posso distribuir lucro de maneira isenta se ele já foi tributado. E é uma coisa muito importante para os contadores, advogados empresariais, que às vezes eu vou lá e olho no patrimônio líquido da empresa, o saldo de conta, lucros acumulado alto. Pá, que legal. Eu posso distribuir. Não. Eu tenho que ir lá, voltar para a minha contabilidade fiscal e ver daquele lucro que está lá na minha conta, lucros acumulados no meu patrimônio líquido, o que já foi tributado. Aí eu posso distribuir de maneira isenta. E se eu distribuir de maneira diferente, eu vou estar sujeito a pagar imposto. Por quê? Então é importante que analisar um balanço, os contadores, mas os advogados que trabalham com empresas também, saibam dar o suporte ao empresário, que aquela conta que tem no patrimônio líquido, lá na conta lucros acumulados, nem sempre eu posso distribuir. É muito comum o empresário ligar para o contador, para nós, acontece muito isso. Ah, eu quero comprar um apartamento, quero comprar um iate, comprar um avião, e eu posso retirar o lucro da empresa, tendo disponibilidade, óbvio, e não paga imposto. Porque eu vi o balanço aqui que eu tenho 10 milhões de lucro acumulado. Vou pegar um exemplo de empresas médias, pequenas e médias. Não sei. Cabe ao contador fazer a sua contabilidade fiscal. O que diz ali a lei? Eu tenho que pegar as receitas, apurar os custos naquela proporção, e aquilo que sobrar eu posso distribuir para o sócio de maneira isenta. Senão eu estarei correndo um risco de distribuir lucro que não foi tributado, a receita, desculpe, não foi tributada ainda, e portanto aquele lucro não é isento. Então é importante que esses contadores tenham essa visão, para dar um suporte adequado aos empresários. Voltando lá atrás, é importante, porque a gente sabe historicamente que não só na incorporação imobiliária, mas há um estudo do nosso conselho, do meu conselho, do CRC, que mais de 80% das contabilidades são feitas por escritórios de contabilidade. As grandes empresas que têm contabilidade interna, auditorias internas, mas a grande parte das empresas do Brasil, elas são contabilidade terceirizada. Então é importante, ratificando o que eu falei anteriormente, que o empresário busque empresas que trabalhem com esse segmento. Ah, eu tenho um contador, amigo meu, ele é maravilhoso, ele é um ótimo contador, fez a contabilidade da empresa, a maior empresa industrial do estado. Ótimo. Mas ele entende construção civil? Se ele não entende, não adianta. Ele vai fazer um cursinho, se preparar para atender adequadamente o que o cliente dá à construção civil. Porque, eu repito, um segmento diferenciado. Na apropriação da receita, na forma de tributação e, portanto, nós estamos tratando o tema hoje nosso aqui,
na distribuição de lucro de maneira isenta. Mas porque mesmo que venha a reforma tributária nos traga essa novidade de tributação do lucro de dividendos, eu só vou poder igual distribuir lucro de dividendos aquilo que já foi tributado. Talvez mude um pouco, porque no Brasil existe assim, ó, existe um projeto de lei levado ao Congresso Nacional, ele é aprovado, e aí eu acho engraçado às vezes quando te liga a televisão de noite, foi aprovado um parcelamento especial para as pequenas e médias empresas. No outro dia o cliente está ligando, eu quero fazer. Não, mas foi aprovado no Congresso. Até o presidente sancionar a lei que veio do Congresso e a Receita Federal baixar suas normas, suas instruções normativas, demora um tempo. Então o cliente fica ansioso, o cliente que está em débito, por exemplo. Ou mudou a legislação, agora mudou a legislação. Depende porque tem todo um processo legislativo. Infelizmente no Brasil hoje, a nível tributário, nós estamos convivendo com uma judicialização da cartão tributária. Como o Congresso é omisso e a Receita Federal adora, através da normativa, mudar a lei, que é um absurdo. Eu, quando fiz faculdade, eu tinha cadeira de Direito na minha faculdade de Ciências Contábeis e Ciência Econômica, eu aprendi que chama-se hierarquia de leis. Tem uma lei, tem um decreto, tem a instrução normativa, a Receita Federal consegue mudar a lei. É um absurdo, sim. Os fiscais da Receita Federal que me desculpe, mas é o que fazem isso, é absurdo, é uma inversão de valores. Então, mas infelizmente, na prática, nós temos que esperar vir lá a famosa INCRF, Instrução Normativa da Receita Federal, para que nós possamos colocar em prática isso. Mas hoje o que está vigorando é isso. Projeto de lei no Congresso, discute se vai haver tributação ou não, a partir de janeiro de 2022. E aí tem uma outra discussão também, bem interessante. Aquele lucro que eu tenho acumulado no final de dezembro de 2021, se eu distribuir em 2022, será tributado? Então já começou a primeira briga judicial antes de ser aprovado no Congresso. Eu tenho uma orientação que eu tenho dado aos meus clientes, que se for aprovado, isso é uma interpretação minha, com a nossa área jurídica lá, nossos advogados nos assessoram, que eu deveria, sem prejudicar meu patrimônio líquido, obviamente, creditar o lucro. Porque aí o lucro já está, ele sai do patrimônio líquido e vai lá para uma conta exigível a longo prazo, para quando eu for pagar, tiver dinheiro for pagar para o sócio, eu não sofrerei tributação. Existe uma outra corrente judicial, jurídica, que se o lucro foi gerado numa lei, com uma tributação, mesmo que eu distribua depois de janeiro de 2022, ele não poderá sofrer tributação. Então vocês veem que a lei nem foi aprovada no Congresso, já está suscitando uma série de dúvidas. Agora já caminhando para o final, eu queria só falar para vocês sobre 3 coisas. Na incorporação imobiliária, é muito comum, tá, o empreendedor buscar recursos em pessoas físicas, jurídicas, através da ali está contrário ali, botaram SPC, não, é SCP, tá? O que é SCP? É Sociedade por Conta de Participação. Sociedade por Conta de Participação, ela está prevista no Código Civil, no artigo 991 e 996, está bem claro lá, tá? Como é que funciona essa captação de recursos via SCP. É importante, é uma fonte que as incorporadoras usam muito para captar investidores. O próprio regulamento de imposto de renda também tem um tratamento lá. Ele diz o seguinte, que os mesmos benefícios que as demais pessoas jurídicas têm, a SCP também tem. Então, e ainda é possível, o projeto de lei está em discussão, que eu possa ter uma forma de tributação na empresa mãe, na sócia ostensiva, por exemplo, lucro real, e eu ter lucro presumido na SCP. O regulamento de imposto de renda também possibilita isso. Há algumas questões assim, hoje as SCPs estão obrigadas a ter CNPJ. Quando isso foi definido, eu sempre brinco assim que foi um incorporador que perguntou lá para a Receita Federal, foi lá em Minas, e eu acho que o cara lá da Receita Federal estava sentado no seu gabinete, olhando Brasília assim, pensou, puxa vida, por que não pode? Daí não, é obrigado a ter. Só que não tem, isso gera uma confusão, a não ser lá no SPED contábil, que existe um campo próprio para isso, gerou uma confusão, porque alguns incorporadores e alguns contadores entendiam
que daí eu teria que fazer todas as compras daquele empreendimento no CNPJ da SCP. Não, o Código Civil não mudou, ele continua dizendo que a SCP não tem personalidade jurídica. Então as compras têm que continuar sendo o nome da sócio ostensiva. Na hora que os sócios participantes começam a ir ao mercado, a aparecer, eles deixam de ser sócios participantes, antigamente chamado sócio oculto, e passam a ser sócios também ostensivos. Então o CNPJ, com todo o respeito que as pessoas podem me contradizer, a maior bobagem que inventaram foi o CNPJ da SCP, a não ser que a Receita queira, obviamente, controlar quem são os investidores. Mas está muito claro na contabilidade. A única questão da SCP, que sempre é obrigado, eu tenho que ter na minha contabilidade da sócia ostensiva uma contabilidade apartada, que pode ser apartada, mas normalmente é dentro da contabilidade da sócia ostensiva, onde eu posso identificar bem claro o que são as operações vinculadas àquela SCP. Outra questão também muito importante é o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, ele foi criado pela lei, lá em 2004, lei 2931, para segregar os empreendimentos do patrimônio das incorporadoras, porque infelizmente tinha um histórico, a incorporadora quebrava, tá, e os compradores ficavam, como se diz no popular, agarrados no pincel. O patrimônio de afetação veio para separar aquele patrimônio, aquele empreendimento do patrimônio da incorporadora. Não tinha muito benefício, até que daí criou-se a opção pelo RET, que é Regime Fiscal de Tributação, que também não tinha muito benefício, até que 4, 5 anos atrás, o imposto sobre patrimônio de afetação é 4%. Aí tem um ganho fiscal bem interessante. Então, é importante só que a gente saiba que a gente tem que fazer, registrar a incorporação, ao registrar dizer que aquele empreendimento será feito pelo patrimônio de afetação. Ato seguinte, eu pego aquela matrícula, vou à Receita Federal, faço a inscrição no CNPJ específico para aquela obra, patrimônio de afetação, e eu começo e faço opção pelo RET, começo a pagar imposto 4%. Já terminando, tá? As construtoras também, eu gostaria de falar para a construtora que é o seguinte, as construtoras também têm o seguinte, elas têm, a gente sabe que no Sinduscon tem várias empresas só constrói, que não são incorporadoras. Então ela também tem que atentar para a questão assim, se ela optou pelo lucro real, lucro presumido. O lucro presumido, ele pode escolher se é regime de competência ou regime de caixa, e também tem que seguir ali as orientações, qual forma de tributação a construtora está escolhendo, tá? E para terminar, pode dizer que eu não falei de flores, né? Os contratos de longo prazo também. A gente sabe que muitas construtoras associadas ao Sinduscon trabalham com obras públicas, aonde as obras têm uma duração longa, mais de 12 meses, aonde a forma de tributação também é diferente. A gente sabe perfeitamente que normalmente as obras de longo prazo são contratos normalmente com órgãos governamentais. E o governo é mau pagador, ele é bom cobrador, mas mau pagador. Então, o que acontece? Lá está protegido. Como o governo é mau pagador, ele botou já há muito tempo, não é recente, que eu pago imposto à medida que o dinheiro entrar no meu caixa. Tá? Mas aí tem o seguinte, eu estou fazendo uma obra, fiz lá 1 quilômetro de estrada. Eu vou lá e faço a medição, o órgão DENIT ou DAER homologam a minha medição e demora um tempo para autorizar o meu faturamento e mais um tempo para me pagar. Ora, em termos econômicos, se eu já fiz aquela obra, o meu cliente já reconheceu, assinou o boletim de medição, eu posso tranquilamente reconhecer como uma receita, obviamente levando para o DRE esta receita e os custos concomitantes, vinculados. E vou continuar podendo pagar o imposto quando o governo me pagar. Só que é importante, aquilo que eu falei lá atrás, cuidar, porque daqui a pouco eu fecho um balanço com um lucro alto, meu DRE, obras medidas que eu já executei, mas eu não recebi. Se eu não recebi, eu não paguei imposto. Se eu não paguei imposto, eu não posso subir o lucro de maneira isenta. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite do Sinduscon. Acho que tentei abordar de maneira muito rápida, tá? Esse assunto é quase que para um seminário inteiro. Tentei ir ao encontro da necessidade dos incorporadores, alertar meus amigos contadores que trabalham com construção civil, para que fiquem atentos às particularidades da contabilidade e da apuração fiscal
na incorporação imobiliária. Como eu disse, aquela frase que eu ouvi lá em 1970 e poucos, lá na Faculdade de Ciências Econômicas, uma aula de contabilidade. Os empresários, falo para nós contadores, o empresário não bota em empresa para fazer contabilidade, ele bota para ganhar dinheiro. É obrigação do contador, e agora volto a referir o congresso, a convenção de contabilidade acontecida em outubro, pelo nosso IRC, cada vez mais o contador está no olho do furacão. Isso é muito bom para nós. Cada vez mais o contador tem que servir de elemento de auxílio à gestão para os empresários. Isso é ótimo para o contador. Contador que tem medo sai da pista porque não sabe dançar. Muito obrigado a todos, obrigado pelo Ciduscom, obrigado pela equipe de gravação e estamos sempre à disposição para qualquer tipo de interpretação, conversa. Depois vou colocar aqui, senão a minha equipe lá fica brava, o meu e-mail, o nosso site. Tá? A Método é uma empresa que tem 40 e poucos anos e por uma questão de, como dizia meu amigo Chaves lá, sem querer, querendo, nós ficamos expert em construção civil. Muito obrigado a todos, que tudo corra bem e cada vez temos mais força e mais fé na vida, que se renova a cada dia.